voltando a transmitir nessa rede. É muito importante mostrar a máfia das instituições, é importante mostrar o abismo político forjado por instituições de criança, o que nos leva a demonstrar os problemas que são essas quadrilhas institucionais stalking e também o problema quando a gente faz denúncia e nada que a gente denuncia na ordem cronológica dos fatos acontece. Usaram a pandemia para manipular o histórico de uma criança, colocar séries adicionais, onde a criança não participou da educação pública, participou da educação. Participou da educação autônoma, da educação dos pais, das educações providas e promovidas financeiramente pela plataforma, pela família, pelas plataformas, diferente de estar tendo assessoria das professoras que estavam recebendo dinheirinho público e não estavam dando assistência para as crianças. Os pais, mediante isso, tomaram os seus devidos calibres de providências para cuidar dos seus próprios filhos, como eu falei na carta ontem, né, ao Tribunal de Justiça. E hoje gostaríamos de nos referir ao comentário da Enedina, né, Poloni, que invadiu a página do Arquitetos do Cabelo para dizer que é tão incrível, que é só eu que estou certa, que o mundo está errado. Sim, Enedina, o mundo das massas de manobra estão erradas. Mas eu não estou sozinha, senhora Enedina. Nós temos muitas pessoas que têm sabedoria natural, que não estão desprovidos de inteligência, que conseguem analisar um vídeo na rede e entender que a família está sendo mutilada pelas instituições do Estado por algum motivo, e o motivo é político, perseguição política, desde os anos 2020. Lembrando que o judiciário canalha fez nepotismo há décadas atrás, prevaricou, privilegiou a estupradora, né? Privilegiou ela, que tinha que criar o seu segundo bebê, né? Que ela providenciou um segundo bebê para fugir das responsabilidades com a justiça, já que ela não conseguiu em nenhum momento provar sua inocência e ser liberada. O que ela conseguiu foi comprar um juiz, um promotor, uma sentença, né? Para continuar soltinha, né? E não ser responsabilizada enquanto a justiça buscava problemas com a escola. E o problema não foi naquela escola. Eu estou cansada, careca de dizer que aquelas professoras, as educadoras da crechinha, sabem o que aconteceu. Os funcionários públicos da época, naquela festinha junina, sabem o que aconteceu, quem retirou a criança, como estava o pé daquela situação. E quem foram as professoras compradas para atentar, inclusive, em algum momento, não sei se atentaram, mas tem uns depoimentos muito vastos em que você observa que existe má intenção daquelas pessoas, que elas estão recebendo dinheiro para falar aquilo que elas estão falando. Isso eu falo no processo do bebê. Mas a gente nesse momento aqui na Floripa, né? Que as instituições são tão limpinhas, meu Deus, é um tentando limpar a bundinha do outro. É incrível. E proteger sempre quem que eles estão protegendo? A família? Não. As crianças? Não. Sempre a delinquência deliberada, a coletividade tóxica, as massas de manobra, ao ponto da Enedina, que estava acompanhando, segundo ela mesma, é a página dela. Estava acompanhando as minhas notícias, veio fazer um comentário infeliz na noite de ontem, fez um comentário infeliz, muito infeliz, Enedina. Muito infeliz a senhora dizer que
só eu estaria certa, toda essa galera estaria errada. Não é isso que consideramos. Não é um momento para certos e errados, senhora Enedina. É um momento para o que fazer para proteger criança, sequestrar ela dos pais, para tapar os erros das instituições, que enquanto nós estava dentro da delegacia da criança, fazendo um boletim de ocorrência, que tinha uma gangue lá tentando pegar os nossos filhos na casa do Coquinha, a própria delegacia liga para os caras responsáveis dos restaurantes e diz: vão lá e arranquem agora as câmeras deles, porque eles estão falando que tem imagem. Aí entraram lá na presença da minha mãe, entraram lá, arrancaram as câmeras, brigaram com as crianças. Esse é o tal Valciro, o cara que quer me matar se eu fosse numa delegacia. Mas para a delegacia da capital, que tem o Bito, segundo o colega dele, é o Bito, o próprio Bito, que sabe de tudo. Sabe de tudo. Que nós somos uma família muito ruim. A família do Coquinha, da Renilda, dos Laureano, é tudo gente boa. É do pior calibre. Eles vêm das terras da União, dizem que na delegacia que tem que pegar uma ordem da Celeste para ligar a luz, depois chama o Andrei e o irmão do Bruninho, é os eletricistas da Celeste que vem ligar o gato, mas na delegacia eles tinham que deixar nós mais 10 dias sem a luz esperando a Celeste. Isso no evento na casa do Coquinha, que foi denunciado. Mas segundo as instituições de criança, eles têm que proteger quem? Os agressores. Nós demonstramos que o aluguel estava depositado em conta do senhor Coquinha. E se eu tinha descontado R$200 de multa de incomodação, é porque eu já não aguentava mais. Eu não fiz isso por 5 meses, eu fiz isso num mês e ele já foi lá com o Bito, trazer uma gangue para encher o nosso saco. Porque ele queria 1.000 e ainda encheu o saco. E a tal da Michele, que foi a tal conciliadora grávida da época, que não era juíza, foi conivente com quem? Com nós ou com eles? Se no dia 5 eu não poderia mais depositar o valor e ficar na casa, eu tinha que vir para uma casa sem teto, sem nada, onde que não tinha conselho tutelar para se preocupar, não tinha delegacia da criança para se preocupar, eu não podia mais usar delegacia de criança, eu não podia mais usar bosta nenhuma de 10ª, porque era mesmo que nada. E mesmo assim eu enfrentei essa galera. Senhores, quando eu falo que a delegada sou eu não falo isso da boca para fora. Eu falo isso porque realmente o que a gente enfrentou, nós na delegacia e recebendo ligação da minha mãe que eles estavam arrancando câmera, estavam violentamente lá. Só não entraram na nossa casa jogar as coisas para fora. Por quê que eles não fizeram isso? Porque eles não sabiam o que tinha embaixo da cama. Medo da 12 era o nome. Você não tinham feito isso, não é, Bito? Bitotinha, Bita, Birosquinha, Hamilton, né? É a verdade. Nossa família não tem hábito de andar com armas ilegais. Porque a perseguição das próprias delegacias é tão grande que se nós fizer isso, nós não dura 1 segundo. Por isso que nossas carabinas são legalizadas, são lindas, como a polícia pôde acompanhar. Também gostaria de dizer nesse vídeo que eu já conferi aqui de manhã com o Renato no processo e não consta o relatório da polícia. Só consta a matéria do Claudinho Costa,
da ROCAN e não consta nada em relação ao cenário deplorável sobre a polícia, relatórios da Polícia Militar. Estamos aguardando os relatórios da polícia, que é o que pode melhorar o cenário deplorável das instituições contra os nossos filhos. Essa tutela que eles colocam, que a tutela ficaria de posse de uma polícia civil. De que polícia civil, senhora Enedina Poloni? Da mesma polícia civil que botou a quadrilha lá dentro da minha casa? Do mesmo setor de inteligência do Bito, que invadiu a minha casa com uma gangue, contendo uma assistente social, que ela trabalhava extrajudicial, um oficial de justiça também advogado, um policial fora das operações diárias dele, e o Félix. E o Félix? Não vou dizer quem era Félix, porque ele era o mais decente no meio da quadrilha. Ele disse: faz todos os papéis, senhora. Todos os papéis a senhora faz. A senhora está no seu direito. A gente já entendeu o que está acontecendo aqui. A gente já viu, eu puxei o porão do poço, né? Esse porão do poço que eu mostrei nos vídeos anteriores, tá aqui do meu lado, para mim começar a ler o que é uma medicina assassina. Eu mostrei o porão do poço pro Félix. O Félix só disse: eu posso acender meu cigarrinho? Se eu não tenho esse acendedor, você vai ter que ir ali no meu fogão. Ele disse: a senhora vai para as delegacias, agarra as crianças e vai. Não vai resolver nada, mas a senhora faz. Né, Félix? Não resolve nada, mas nas redes a gente faz uma boa batalha. Porque sou a guerreira, senhores. Eu não sou a vagabunda. Vagabunda é a senhora Elisete Maria Marques, a senhora Rosângela Máximos, a senhora Vitória Fortes, que, como comprovado hoje de manhã nos meus stories do novo Facebook, estava filmando as crianças para dentro de casa, ela e a Eduardinha, a irmãzinha, as duas, de moletomzinho rosa, filmando as crianças para mandar para a quadrilha, que posteriormente o Célio Fortes colocaria aqui para levar uma criança. Senhores, prestem atenção. Quando a família do Coquinha se livra dos inquilinos tão perigosos e malditos como nós, porque tínhamos feirinha, porque tínhamos salão, porque não éramos improdutivos, éramos produtivos, tinha que se livrar de pessoas tão ruins e produtivas como nós. Quando o Coquinha se livra, a gente vem para casa sem teto, sem nada, sem feira, sem salão, sem condição de prover por nós mesmos. E começamos a organização da oficina e das oficinas das crianças, oficina para o Renato e oficina para as crianças. Não tinha nenhuma dessas putelar, doutora putelar, instituições decadentes, degradantes, delinquentes, juízes e promotores calcinha atolada no fiofó, para dizer nada. Por quê? Porque era pandemia, senhores, era pandemia. Beijinho nos políticos de estimação, pegar dinheiro das campanhas de vacina, pegar dinheiro das campanhas de saúde. Eles acharam que não teria interesse nas causas da família e que os materiais não viriam a público. Aí eu recebi a força e a visita de um cara de 3 metros de altura, 3,5 metros, mais ou menos, eu medi. Quase 4 metros tinha o cara. Se inclinou em cima da minha cama, olhou dentro dos meus olhinhos e disse: a senhora vai alinhar uma conversa assim e a senhora vai pegar o seu porão do poço e vai demonstrar nas redes, porque nós precisamos da sua ajuda. Isso não é um contrato, é um distrato. Nunca mais ninguém vai perturbar você. Você só vai fazer o que é para ser feito.
Essa é a tua liberação. Entendam, senhores, eu não fiz contrato com nenhum Anunnaki. É um distrato. E ele realmente cumpriu a sua parte no assunto. Por quê? Ele precisava o acompanhamento de saúde do Renato, da doutora Nada aqui, ó, que é o tudão pro Anunnaki, né? Por esses caras tão ditos como os ruins, mas que participaram da fabricação do ser humano. Esses caras. E aí, nessa conversa que eu tive com o homem de tantos metros de altura, o cara crachá, ele foi claro no que ele disse sobre essas instituições. E nós estamos vivendo a mais pura verdade sobre essas instituições, canalhas por natureza, usando crianças para massas de manobra, para tirar crianças do país. Massas de manobra, usando todas as instituições, senhores da delegacia da criança, as campanhas de medo de vocês. O que eu exponho dos meus filhos na internet é coisas lindas. Se existe uma sociedade tóxica, distorcendo a realidade, não seriam as instituições infantis que deviam tomar providência contra a sociedade, a coletividade tóxica e para ajudar a família? Por que as instituições infantis, como o Conselho Tutelar, que deve ser fechado imediatamente pelo nosso querido governador Jorginho, não se prostraram em favor da família que ficou sem água novamente, porque esses canalhas da comunidade só sabem reproduzir o cenário deplorável que eles não foram punidos naquele ano de 2020? Elisete é mais deplorável que Coquinha. Nando e Elisete são astutos como a serpente, querendo um sequestro planejado, furar todas as instituições e jogar para cima das instituições a culpa, porque são maníacos políticos, senhores. Não é uma questão que todo mundo está errado. Quem está querendo esse procedimento deliberado de delinquência através de instituições? É a pergunta, senhora Enedina Poloni. Melhore suas perguntas e encontrará suas respostas. Usar crianças de instituições para uma perseguição política desenfreada contra a família não foi o melhor calibre de ideias. Que crianças de instituições? Crianças que estão num abrigo, forjadas muitas vezes pelas delegacias e Conselho Tutelar, deveriam deixar essas crianças do abrigo com as suas próprias famílias. E como eu bem recebi o nosso querido amiguinho que dizia: minha mãe me queimava com o cigarro. Aí não. Mas aí essa criança tem vó, essa criança tem tios. Ah, ela não tem ninguém, então vai ter uma família para cuidar dessa criança. Eu sei, sempre vai ter um vizinho, sempre vai ser possível um ajuste nessa própria sociedade de manobras de vocês. Massas de manobras. Agora, começar a cadastrar casais para que esses casais virem família acolhedora e retirem as crianças do país através de ONGs e sequestro planejado, senhora Enedina. Não é seriedade das instituições, senhora Enedina. Eu vou falar para a senhora Enedina porque ela se infiltrou na minha página do Arquitetos do Cabelo, viu a minha notícia, não se compadeceu com a minha família e ainda quis tirar onda. Porque é uma bunda mole.
Mulheres bunda mole que não são capazes de colocar abusadoras de trás das grades, fazem isso. Eu nunca tive interesse de colocar uma abusadora atrás das grades. A minha intenção é colocar muitas abusadoras atrás das grades, principalmente as da Costa da Lagoa, que preferem defender uma abusadora de bebê do que respeitar a minha história. Senhores, nossa vida já foi invadida por inúmeros psicopatas policiais, juízes de todos os calibres. Mas pior que o calibre do casal Nando e Elisete não existe. Coquinha merece ser perdoado, Elisete não. Elisete não. Essa não. Nailde Crespo, muito menos. Nailde Crespo, menos ainda. 2 vagabundos de marca maior que se fazem de dono de uma fonte de água, que dizem proteger crianças quando eles só querem assaltar as crianças para atos libidinosos, senhores. Que se falamos as palavras, senhora Enedina, como elas têm que ser ditas, para acabar com essa máfia desgraçada nas instituições públicas, nas escolas. A pior máfia não são os pedófilos que estão nas redes pegando as fotos das crianças, não, querida. Eu vou lhe explicar quem são. As piores máfias que nós temos hoje são os próprios vizinhos, que circundam a nossa casa, que colocam o menor para trabalhar para voz de assalto como seu primeiro ato, né? Iniciando ele na criminalidade. E isso sempre vai ser inaceitável, o que foi feito com Muriel. Por mais que eles insistirem em dizer que ele não estava, o meu filho, o Serginho, identificou, eu identifiquei e o Renato identificou. O Mateus só não identificou porque ele estava já orientado que se em algum momento nós fôssemos alvejados por a quadrilha, quais eram os procedimentos para ele. Ele já estava nos seus procedimentos quando a mãe recebeu aquela quadrilha na porta de casa. Campanhas de medo forjadas pelas mesmas famílias da Costa da Lagoa, os mesmos grupos, as menos de 40 pessoas que estiveram no local no dia do assalto e as mais de 40 pessoas, mais ou menos, 100 e poucas assinaturas válidas. Válida sim, porque eu já chequei, temos mais de 100 assinaturas válidas. E isso é deplorável, isso é ostracismo, senhora Enedina Poloni da Palhoça. Isso é ostracismo. A senhora é conivente com o ostracismo desacerbado, não só nas redes, mas no local. A senhora é conivente com a corrupção daquele menor contra o meu filho. A senhora é conivente com o delegado que, sem conhecimento de causa, o delegado da Polícia Civil, vai junto com as psicopatas para as redes TV Record e demonstra o nível da psicopatia das caras de bunda, que não tem interesse nenhum nas crianças, nem na escola das crianças, tem interesse em um sequestro legalizado, permeando as instituições públicas de Santa Catarina. Porque acreditar que as instituições do Jorginho, do Estado, estejam prontas para sequestrar filhos dos pais e extraí-los para o tráfico humano pelos portos de Itajaí e outros portos do nosso Estado, seria tão deplorável quanto aquelas gaiolas que a gente viu dentro do container, que não foram explanadas pela notícia do Estado, mas foram explanadas pela contranotícia do Estado. De que lado está o senhor Jorginho? Extrair índios da aldeia Yanomami com conselhos tutelar
sobre premissas de sequestro para o tráfico humano? Fala, Jorginho, chegou sua hora, a carta e a vez será para você no dia de hoje. Vou escrever uma carta para você e vou ler publicamente. Porque não basta apresentar as provas, apresentar os vídeos, apresentar falas monotemáticas, demonstração da corrupção deliberada nas instituições, pedir para parar a corrupção deliberada, a delinquência deliberada dentro do judiciário maldito, dentro da promotoria da infância. Não adianta pedir apenas o fechamento dos conselhos tutelares, totalmente inabilitados, e de funcionários públicos que assinaram o Manifesto Comunista da Elisete, lavrados por um promotor chamado Aurélio Giacomelli da Silva, que eu estou pedindo a exoneração imediata deste canalha, que acatou a putaria geral do grupo Stalking, inclusive de funcionários públicos, que ele teria autonomia para pedir investigação e dar fé à família, mas preferiu, senhores, escolheu estar ao lado da coletividade tóxica, maiorias e massas de manobras políticas, enquanto não protegia nem Sérgio, nem Mateus, nem mamãe e nem papai. Trabalho infantil, senhor Aurélio, acontecia na Costa da Lagoa, quando filhinhas de mamães lavavam pratos o dia inteiro na bodeguinha e ainda estavam naquele ambiente de cachaça, de bêbados, de assédio. Ali sim, nesses restaurantes, não é um ambiente para crianças estarem. Esse ambiente familiar não existe, senhores. Falsamente tratado como ambiente familiar, tem sido regularizado por instituições corruptas que permitem essas bodegas de praia cobrir a faixa de areia na Costa da Lagoa. É por isso que todos esses donos de restaurante trabalharam em desfavor da nossa família. Por interesses financeiros e pessoais, as pessoas dizem qualquer coisa, até apoiação à abusadora, que eles nem conhecem. Mas me conhecem o suficiente para saber que não estou de brincadeira, nem nas redes e nem na vida. Começar a mostrar imagem dos restaurantes, eu vou voar hoje com o drone, vou pegar a imagem de cada um que teve mais de 5 assinaturas, né? Porque todos eles assinaram, o bando todo, até os funcionários, que são o Coração de Mãe, o Jajá, da trilha, né? Jajá da trilha, Coração de Mãe, restaurante Lagoa Azul, Lagoa Bonita, restaurante Cachoeira e restaurante Paraíso da Neia. Esses são os que assinaram. Tem um Cabral que assinou, mas a gente não tem documento, não tem nada, então não vamos meter o Cabral nisso. Vamos deixar para fazer um vídeo só dos restaurantes que não são racistas e recomendá-los para a comunidade. E os restaurantes que são racistas e ostracistas não serão recomendados pela nossa família. Já tivemos amizade com eles, já, com todos eles, o que prova sua pior índole do planeta, o que prova que são tão prevaricadores quanto instituições de favorecimento ilícito para pessoas da Costa da Lagoa. Nós vamos demonstrar que esse puteiro narcocapitalista instaurado nas instituições tem feito danos irreversíveis
Aí, agora eu tô só com essa linha de transmissão para falar. Por algum motivo me derrubaram na outra, sempre estão nos derrubando. Não querem que a gente fale, não querem que a gente demonstre. A putrescina e a cadaverina que rola neste país, que rola nessa capital, protetora de sociedade decadente, mafiosa, desgraciada. Todo mundo viu os vídeos, tiveram 8.000 visualizações. O vídeo da gangue. Não adianta o Claudinho Costa. Claudinho, melhora a notícia, o pessoal da Rocan vai cair em cima de você. Eu li o que a Luísa, da assistente social, escreveu usando a sua matéria, num processo para sequestro de crianças. O correto agora, o Enedina Poloni, sabe o que é o correto agora? Não é dar razão para a mãe. O correto agora é que as instituições investiguem o Claudinho, investigam o Coquinha, porque que ele queria matar, e peguem todos os boletins de ocorrências lavrados por essa mãe de família, desde aquele ano de 2020, e comecem a fazer o trabalho que não fizeram. A senhora me entende agora, senhora Enedina, que eu sou uma mulher justa? A senhora está bloqueada, talvez nunca vai ter acesso a esse vídeo, vai depender de outras pessoas, vai depender de procurar, né? Para querer saber. Eu acho que a senhora está querendo saber demais sobre o assunto. A senhora deve ser mais uma das corruptas, né? Que tem muito mais a explicar do que a querer dizer em canais da família. A senhora vai dizer que o Jefferson protegeu o meu bebê e as minhas crianças quando deixou a estupradora solta e não investigou o amante dela? Vai dizer a mesma coisa? Senhores, nada querem eles fazer. Nada que eles fazem gera crime. O Renato mandou aqui. Nada que eles fazem gera crime, só o que a família faz é criminalizado. Agora estão com essa, de trabalho infantil. Algo tão deplorável, tanto quanto querer dizer na televisão que a família alvejada era a família terrorista. Vocês são deploráveis. Vocês são o de pior que existe na sociedade. São 20% de psicopatas, que inclui nas instituições psicopatas também. Ô Cícero, você aí da Delegacia da Criança. Cícero, você também é um bunda mole? Você continua achando que eu fui lá na sua frente dizer bobagem porque eu sou muito loucona? Ou que aquele boletim de ocorrência que eu lavrei na sua presença, senhor Cícero, da Delegacia da Infância e Juventude, é tão comprovado quanto o vídeo de 5 minutos, onde a família do Célio pretende me alvejar como me alvejou, me espancou. A família do Célio diz que vai mandar as imagens das crianças para 2 quadrilhas. Dizem com a própria boca, nos seus próprios vídeos. E dizem da sua própria boca que é para o Bito, vir prender a Vadia do Oeste e deixar eles livres para mandar as fotos dos nossos filhos para a quadrilha, para que nós sejamos coagidos a sair da própria casa. E aí, Cícero? Agora está mais lúcido, está mais clareza com clareza, para o senhor poder pegar o fio da meada e fazer algum tipo de trabalho, ou o senhor já não está mais na instituição, já rodou, já é outros que estão lá e eu estou falando com um fantasma nas redes, mas que é justamente um homem de carne e osso, tão corresponsável com essa corrupção quanto Bita. Senhores, eu não vou perdoar um funcionário público. Vocês têm que entender que eu não perdoei o Jefferson Osvaldo Vieira em nenhum momento, nem o Alessandro Argenta. Até hoje, eles são alvos das minhas denúncias, alvos principais das minhas denúncias, e nunca deixarão de ser alvos principais das minhas denúncias, até se transformarem nos testemunhas.
da mãe de família. Porque a sentença do Jefferson é clara. A mãe de família amou, protegeu, cuidou e fez tudo nos rigores da lei e da ordem. Quem não apresentou nada para sua defesa foi a senhora, que não simplesmente fez aquele joguinho. Eu não preciso me defender disso. Deixa ela falar. Ela não foi um flagrante e o meu advogado está ganhando o suficiente para abafar. Como foi abafado na reunião da OAB, o comentário era o caso. Nunca botaram o Hugo Preto para falar. Um dia ele fez uma matéria na TV, né? E ele falou dos 2 casos de concórdia. Um era o da minha família. Depois simularam um abuso que envolveu uma outra menina para denegrir a diretora e a escolinha. Simularam, foi pago para a empregada de uma das minhas clientes. Simular aquilo tudo. Não tenho dúvida que teve dinheiro do mesmo que pagou o advogado dessa abusadora. É muita crueldade. Estivemos mediante o que é de mais podre que existe no sistema. E não afrouxaremos, senhora Enedina Poloni. Pode me escutar. Pode me escutar, senhora Enedina. Exatamente como esse café que Sérgio Henrique traz sem açúcar para mim toda manhã. O café que eu mesma torro, moo, armazeno com as minhas próprias mãos. Em vez de estar fazendo a atividade que eu mais gosto, que é cabelo, para estar aqui trabalhando numa investigação acirrada contra essas abusadoras, contra indícios de abusadoras, contra psicopatas. E muito cuidado, senhores, porque numa batalha travada com esse tipo de gente, a gente tem que se transformar em mais um para poder entrar na mente tão doente deles. Vocês acham que eu teria desmascarado a Nailde Maria Marques e a Elisete Marques sem ter entrado na mente delas? Sem ter conhecido a história delas, o antecedente delas, de todas as coisas? Os meus antecedentes, senhora Enedina, sempre estiveram lavrados naquela página de Arquitetos do Cabelo, que eu sempre gostei de cabelos grandes, por isso que agora está aqui, ó, todos nó, mas está grande, está mechado, né? Eu sempre sou quem eu sou, senhora Enedina. E você é quem você é. E aquelas pessoas que eu estou mexendo com elas são quem são. Uma coisa é você ser uma psicopata e não mexer com a minha família, Enedina. Outra é você ser uma psicopata e se meter na minha família. Aí você vai ter que correr. Pode correr. Senhora Máximos invadiu nossa família. Senhora Nailde invadiu nossa família. Senhora Elisete Zumbi invadiu nossa família. Nando Flores invadiu nossa família. E senhor Célio e suas filhas tão queridas do Brasil invadiu nossa família. Eu sempre avisei todos eles, não invadem a nossa família. Vocês querem fumar cocô de rinoceronte? Vocês podem fumar. Vocês querem beber cocô de galinha? Podem beber. Vocês querem jogar gosma no magneto? Joga. Agora, não mexa com as minhas famílias. Meus filhos, minhas regras. Acesso negado. Meus filhos, minhas regras. Acesso negado. Nós conhecemos as astúcias dos psicopatas. Nós conhecemos o que o Sandro Putão, o Maicon Putão fizeram mediante o Mendes da polícia. Mendes, eu estou esperando a sua presença nas redes, nas notícias e aqui no nosso canal. Eu estou esperando o relatório da Polícia Militar.
que mediante ao pouco de ética que digamos que ainda exista, ainda saibam quem é a quadrilha de bandidos, de ostracistas e o que a família viveu naquele momento, inclusive por parte da polícia. Isso não é um chororô, nem um apelo, até porque quem está investigando o caso sou eu mesma. O resto de bunda mole, nem a bala não veio retirar da minha casa. Nem a bala. Tá aqui eu dali vídeos com a bala dos caras. Não tivemos resposta, senhora Enedina, sobre a identificação dos elementos, mas nós já identificamos tanto a quadrilha dos capuzados quanto os que estavam no poste atrás do Yuri para me deflagrar no pau caso eu saísse pela oficina. Senhora Enedina, a senhora usa de distintivo ou a senhora é da comunidade da Palhoça ali, dessas conselheiras que eu citei, as matrículas que devem ser exoneradas? Ou a senhora é professora, a senhora é funcionária pública, a senhora é mãe? Eu não sei de quem se trata, a senhora Enedina, mas ela invade 2 vezes as minhas redes. Uma alguns meses, mais de 7 meses atrás, que eu vou mostrar o comentário para vocês, onde ela diz que ela está acompanhando nas redes, espera que bababá da família tenha uma solução e que viu os vídeos. Então, não é uma ignorante. Senhora Enedina não é uma ignorante, senhora Enedina Poloni. Para vir agora aqui dizer que só eu estou certa e os juízes, todo mundo está errado, eu não disse. O Jefferson não estava errado em tudo. Ele só não completou a operação. A senhora sabe o problema que é um policial não completar a operação? Ele tem que voltar lá e terminar. Jefferson precisa terminar a operação e ser testemunha da família. Quem mais tem que terminar a operação são os senhores da polícia, que não pegaram ainda, inclusive um menor que estava armado aqui. Nós estamos falando de um paciente do CEPOM. Nós estamos falando de um paciente de câncer, estatuto primeiro é do paciente, depois é o da criança, senhora Enedina. Nós estamos falando de algo tão inescrupuloso que não podia ter acontecido. Mas a sociedade decadente fez, a coletividade tóxica fez, a quadrilha política fez. Existem os indícios de um sequestro desde o vídeo do Célio, que foi bloqueado. E eu tenho as provas do dia que eles disseram que iam me quebrar de pau. No meu próprio YouTube, no canal da Mega Esteticista, eu tenho as provas, com provas do que eu estou dizendo, senhoras e senhores das instituições. Aqui está todos os vídeos censurados e eu vou descer mais vídeos censurados. Aqui no final está rejeitado pelo YouTube o vídeo com a cara do seu Célio, este aqui, onde que ele diz, essa quadrilha nos ataca desde 2009, digo eu, e o YouTube rejeita, porque eles tinham feito denúncias de racismo, usado a delegacia do Bita, como se a racista fosse eu, quando eram os racistas que estavam na minha porta, filmando os meus filhos e fazendo os mesmos ataques de 2020 para retirar as crianças ilegalmente da família. Aí eles tiveram a paranoia de usar as instituições com a escolta desse policial da inteligência que tanto tem feito contra nós, senhora Enedina. Beijinho, beijinho, pau, pau, logo eu volto com mais documentos.